Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. Você veio com uma expressão exata do amor de Deus. Você veio para revelar, Jesus, a glória do Pai para cada um de nós. Porque você é a expressão exata do amor de Deus. E nós temos provado e visto como o Senhor tem sido bom com as nossas vidas. Obrigado por nos alcançar com a sua bondade, com a sua fidelidade. Obrigado por nos alcançar com a sua graça, com o seu favor. Obrigado por nos conduzir com a sua forte mão em cada dia. Obrigado, Senhor, por nos ajudar, Senhor, a atravessarmos os obstáculos, as muralhas com a nossa fé, a transportarmos os montes. Obrigada, Jesus, porque eis aqui a sua igreja triunfante. Um povo forte e poderoso, que não confia na força do seu próprio braço, mas confia na força do Senhor, na graça do Senhor, na provisão do Senhor, na sua presença que nos acompanha em todos os dias até a consumação dos séculos. Eis aqui um povo que depende de Ti, que sabe, Senhor, que você é tudo, que tudo está em Ti, você é a fonte. Eis aqui um povo que Te busca de todo o coração e que Te encontra, Pai, porque sabe que você, Jesus, é o caminho até o coração do Pai. Obrigada, Senhor. Nós temos o prazer de levantar as nossas mãos e dizer que somos Teus. E como é bom saber que isso é recíproco, Pai, porque você também é nosso. Nós somos Teus e o Senhor é nosso. Como é bom saber, Pai, que você nos escolheu em Cristo Jesus para sermos um. Nós somos um contigo, Senhor. Não há divisão, não há separação. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Nós nunca, jamais estaremos só. Aleluia. 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 Obrigado, porque essa certeza, Senhor, aquieta a nossa alma. Você tem refrigério, Senhor, para quem está cansado hoje. Você tem alívio para quem está sobrecarregado hoje. Você tem a paz que excede todo entendimento para quem está com a sua alma agitada. Você é a resposta, Jesus. Você é o refúgio, você é a fortaleza. Você está aqui, nós não viemos em vão, você veio ao nosso encontro. Você veio de encontro à nossa necessidade. Você veio de encontro ao nosso socorro. Você é o socorro oportuno, Senhor. Senhor Jesus, obrigada. Obrigada. Obrigada, Senhor. Aleluia. Aleluia. Nessa paz, nessa tranquilidade, você pode se assentando. Aleluia. Como é bom poder desfrutar da presença do nosso Senhor. Amém? Às vezes nós entramos por essas portas tão agitadas, com tantos pesos, com tantas preocupações, com tantas agitações. E de repente Ele vem numa canção dessa, nos abraça e fala para nós dizermos que somos dele, mas Ele também nos diz que Ele também é nosso. É bom dizer, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Isso é intimidade. Isso é o que a sua palavra diz, sermos um com Ele. Não há separação, querido, você está nele. Amém? Ele não abre mão de você. Ele não se separa de você, Ele te comprou com o sangue dele, porque Ele quer estar junto, Ele quer estar perto, muito mais do que perto. Ele está dentro. Amém? Aleluia. Vocês podem se assentar? Glória a Deus. Eu não sei como é que você saiu da sua casa hoje, querido, mas eu vim cheio de expectativa do melhor de Deus.
Amém? Nós estamos vivendo num tempo maravilhoso, num tempo poderoso. Eu não sei se você está percebendo, querido, que o Senhor está nos direcionando, sinalizando o que Ele já está fazendo. Porque expansão já está acontecendo. Amém? Quarta-feira nós vamos ter mais um pouquinho dessa expansão. As coisas estão acontecendo. Amém? O reino está se movendo. Você precisa estar apercebido. Quando Deus nos direciona com uma palavra, né, e Deus tem a cada ano nos dado uma direção diferente, né, um ano é avivamento, um ano é rompimento, e esse ano o Senhor falou sobre expansão na virada do ano. E nós não podemos ser levianos e esquecermos o que foi dito. Né? Nós já estamos aí em fevereiro, quase chegando, quase entrando já em março. Você já percebeu que o ano já está voando? E aí as coisas vão acontecendo ou não vão acontecendo e a gente vai esquecendo o que o Senhor falou lá, no dia 1º desse ano. Porque Deus é um Deus zeloso, Deus é um Deus bondoso, Deus é um Deus que se importa, Deus é um Deus que se preocupa comigo, com você. Amém? Ele não diz que é um ano de expansão simplesmente para dizer que é um ano de expansão. Ele diz que é um ano de expansão porque essa é a vontade dele na minha vida e na sua. Amém? E essa expansão não vai ser para 2026, 2027. Esse é o tempo de 2025. Entrou um ciclo de 2025. Então, expansão é para 2025. Amém? Expansão é alargar, é aumentar, é crescer, é esticar. E eu acho tão maravilhoso que eu fui ouvir de novo o áudio lá no YouTube a respeito do culto da virada. Porque a gente precisa trazer a memória. E Deus foi tão maravilhoso que disse sobre a expansão como corpo de Cristo, como igreja, mas também falou dessa expansão na minha vida particular. Pessoal também. É lógico que as duas coisas estão ligadas, né? Porque se a sua vida pessoal vai bem, a sua vida espiritual também. Se a sua vida espiritual vai bem, a sua vida pessoal vai bem. Uma coisa não se separa da outra. Mas Deus foi muito direto quando disse que vai haver expansão em tudo. E Ele ainda disse que seria uma obra completa, uma mudança completa. Né? O Deus ainda levou o pastor a falar sobre o casulo, a borboleta, a metamorfose, a mudança, a transformação. Essa expansão que o Senhor tem preparado para mim e para você na nossa vida espiritual, porque tudo vai começar no Espírito. Amém? Deus criou todas as coisas espirituais e depois se tornaram visíveis. Não é isso que a palavra diz? Então vai acontecer no Espírito a sua expansão, o seu alargar por dentro. Porque a gente precisa ser alargado por dentro, a nossa fé precisa aumentar. A nossa vida de comunhão com Deus precisa aumentar. Amém? Porque senão, querido, vai ser só uma palavra lançada ao vento. E aí 2024, 25, 26, 27, você vai continuar dando voltas e voltas diante do mesmo problema. Nas mesmas situações. Sabe por quê? Porque o diabo ele não é criativo. Ele vai vir sempre com a mesma situação, ele vai vir sempre com a mesma arma, ele vai vir sempre com o mesmo banquete, ele vai vir sempre com a mesma mentira. Existiam coisas que eu vivi nos outros anos, que entrou agora 2025 e começaram a acontecer de novo. Sabe situações? A gente às vezes não está apercebido, mas esse ano eu estou tão apercebida, graças a Deus, no Espírito, porque eu estou buscando mais. Que veio a mesma situação que aconteceu hoje na mesma época do ano passado. Eu falei, epa, mas isso aconteceu na mesma... Aí eu falei, não. Eu decido que agora vai ser diferente. Eu decido que vai ser tudo diferente. E aí, querido, não é que foi diferente mesmo, porque a situação aconteceu, mas o negócio se resolveu assim rapidinho. Isso é para mim e é para você. Nós não temos que aceitar as coisas acontecendo da mesma maneira, as coisas se repetindo da mesma maneira, os problemas. É lógico que eles vão vir, o inimigo vai atacar, querido, mas você precisa reagir de uma forma diferente. Porque se você quer resultado diferente, você vai ter que começar a agir diferente. Amém? Eu quero expandir, eu quero que minha casa expanda, eu quero que a minha família expanda, eu quero que as minhas finanças expandam. Querido, nós temos que ser o povo mais rico dessa terra. Eu sei que muita gente fica pensando, falar de dinheiro, falar de riqueza, isso não é certo. Tem gente que fala de teologia da prosperidade. Querido, mas pare e pensa. Abraão
Era o homem mais rico da face da terra. E a palavra do Senhor diz que nós, em Cristo Jesus, herdamos as bênçãos de Abraão. Se quisermos e ouvirmos, vamos comer o melhor dessa terra. Se a riqueza estiver na mão da pessoa certa, das pessoas certas, querido, nós vamos fazer muita coisa. Comprar um ar-condicionado não vai ter essa dificuldade toda. Em vez de a gente comprar um, a gente vai comprar para as 3 salas. Amém? O achar que é o normal e continuar aceitando as coisas não é o posicionamento do crente. Nós precisamos começar a se revoltar, uma revolta santa e ir para cima mesmo. E falar, não, dessa vez vai ser diferente. Amém? Deus quer alargar a minha e a sua fé. Ela precisa expandir. Sabe essa fé que você tanto ouve, que vai transportar montes? Começa a transportar os montes. Porque é para você fazer, ele já fez. Ele disse, se disser, qualquer um que disser, e não duvidar com o coração. Então vamos expandir a nossa fé. Amém? Vamos fazer com que realmente seja diferente. Abra sua Bíblia em Provérbios 29, 18. Nós vamos falar sobre visão, nós vamos falar sobre foco essa noite. Glória a Deus pelo diaconato, que está sempre atento. Eu estou meio resfriada desde ontem, achei que eu não ia conseguir nem pregar hoje. Mas eles trouxeram uma água fresquinha misturada, nem quente, nem muito gelada. Provérbios 29, no verso 18 diz, não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Algumas versões dizem não havendo visão, né? O povo não se atentando à profecia ou não havendo palavra profética. Mas o que guarda a lei, algumas versões dizem que ele é bem-aventurado. Como nós falamos aqui, querido. Quando não há uma visão, quando não há uma palavra profética, o povo não sabe para onde andar. E houve uma direção para a minha vida e para você. Deus foi bem claro quando disse sobre expansão. Essa é a visão. Essa é a palavra que foi liberada para a minha vida e para a sua vida. Você entende a importância de considerar o que Deus está falando? Porque, querida, é para mim e é para você. Deus está falando, Marcelo é expansão. Carla é expansão. Márcio é expansão. Silvana é expansão. Gisele é expansão. Esse é o ano da expansão. Uma palavra foi liberada. E a palavra profética é a expressão da vontade de Deus, que é entregue para o povo de Deus. É a expressão de uma direção para um plano. Se Deus falou que é o ano da expansão, é porque Ele tem planos para essa expansão. Ele tem planos para essa igreja. Amém? O que você deve fazer, querido, e o que nós precisamos é começar a considerar mesmo, e a não desprezar as profecias, porque Deus ele é bem cuidadoso em nos dar uma direção. É perguntar, Senhor, qual é o meu papel? Qual é a tua vontade? Aonde eu me encaixo nessa profecia? O que é a minha parte? Eu preciso saber, Pai, quando, de que forma, onde. Nós precisamos nos preocupar com isso. Porque se uma palavra foi liberada para a nossa vida, querido, nós precisamos saber que rumo, para onde, como essa expansão vai acontecer. De que maneira o Senhor quer que eu me comporte. O que o Senhor quer que eu faça. Nós precisamos parar de pensar que Deus vai fazer tudo sozinho. Ou então não considerar a expansão. É expansão. Eu vou, entro e saio da igreja e expansão. Se tiver que acontecer, vai acontecer. Se não vai acontecer, não vai acontecer. Querido, se você não viver, se você não se encaixar, se você não buscar a direção do Senhor, se você não se colocar no contexto em que Ele quer te colocar, porque Ele quer que você participe. Amém? Deus não quer que você fique de fora de nada do que Ele tem preparado para você. Você escolhe se você vai estar dentro ou se você vai estar fora. Amém?
Escolha está dentro? Porque Deus nunca vai nos apontar algo que seja ruim, nem que seja medíocre. Não é assim? Se você olhar para Abraão, qual era a direção para Abraão? Qual era a visão? Abraão, sai da tua tenda, sai do meio da tua parentela. Olha para as estrelas do céu. Olha para a areia. Vê se você consegue contar. Assim será a sua descendência. Abraão podia escolher se ele ia entrar no plano ou se ele não ia entrar. Abraão podia ficar preso no seu próprio entendimento, porque os anos foram passando. A promessa e a visão não se realizou de imediato. Nós sabemos que foram muitos anos, ele foi envelhecendo, Sara foi envelhecendo. Ele podia se perguntar, como, Senhor, você não tem nem filhos? Como eu vou ser pai de multidões? Mas a palavra do Senhor diz que ele se fortaleceu, dando glória a Deus. Ele não perdeu o foco. Ele não soltou a visão. Ele não largou a promessa. Ele não largou a palavra que foi liberada. E aí, às vezes, você passa não sei quantos anos de crente pensando, mas nada muda, nada acontece. Existe uma área, sempre tem alguma área da nossa vida que você para e pensa, mas essa área parece que está difícil, né? Está presa, está emperrada. Querido, que você precisa pegar a palavra. Você precisa pegar o que foi liberado sobre a sua vida. Vai lembrando, vai trazendo a memória e vai buscando do Senhor. Como eu busco? Vai para o quarto, fecha a porta, dobra o joelho, jejua. Nós estamos na era em que nós não queremos fazer esforço. A gente, porque acha que Jesus já pagou todo o preço, a gente não precisa fazer nada. Precisa sim. Você precisa combater o bom combate da fé, mortificando a sua carne, para que ela não te tire do propósito. Para que ela não te roube a visão, o foco. É importante ter foco. É importante ter meta. Você quer crescer? Você quer expandir? Você quer a sua família expandindo na casa do Senhor? Na presença do Senhor? Então faça a sua parte. Se proponha, se disponha. Precisa haver uma disposição de ir atrás, de caminhar, de correr em rumo à direção que o Senhor te deu. Talvez o Senhor tenha falado até com muito mais coisas ao seu coração, além de expansão. Porque existem palavras e profecias que são pessoais. Eu tenho algumas promessas que Deus está falando desde o começo do ano, visões e sonhos. Mas se eu cruzar os meus braços, querido, nada vai acontecer. Se eu tirar o foco, o inimigo vai fazer o que bem entende. Vai frustrar, vai impedir, eu vou continuar sofrendo pelas mesmas situações. Jesus disse que nós teríamos aflições nesse mundo. Vamos continuar tendo, mas o Senhor também disse que nós não vamos ser livrados de todas elas. Nós tivemos uma aula maravilhosa aqui quinta-feira sobre justiça de Deus. Lembrando quem nós somos. Não mais pecadores, mas justos. Aleluia. Ele fala que dos justos ele vai livrar de todas as aflições. Glória a Deus. Eu preciso me atentar ao que o Senhor está mostrando, o que o Senhor está falando, para onde o Senhor está nos direcionando. Eu sei, cansaço vem, desânimo vem, nós temos muitos afazeres, parece que 24 horas está sendo pouco no nosso dia. Mas se nós não escolhemos a melhor parte, querido, a primícia para o Senhor, a prioridade, que é Ele, nós vamos viver um dia, uma semana, um ano, 2 anos, 10 anos do mesmo jeito. E Deus tem planos extraordinários para a nossa vida. Gloriosos para mim e para você. Amém? Aonde você quer chegar? O que você quer viver? Eu quero mais. Eu quero o extraordinário. Eu quero o sobrenatural. Eu quero ver Deus de uma maneira que eu ainda não vi. Eu quero conhecê-lo como eu ainda não conheci. E mover dele, das coisas que ele tem para a minha vida, porque ele tem muito. Olha para o que os grandes homens e mulheres de Deus viveram na Bíblia, querido.
E aí você acha que só entrar e sentar e tá bom? Não, querido, tem mais. Tem muito mais. Nós somos o povo de propriedade exclusiva de Deus para coisas maiores, para obras maiores. Nós é que vamos mover o sobrenatural na terra. Nós é que vamos provocar um avivamento antes da vinda de Jesus. Nós é que vamos ser o canal dos milagres e das maravilhas. Ah, querido. Se veja como ele lhe vê, amém? Aleluia. Glória a Deus. Deus nos trouxe a direção e a visão para esse tempo, expansão. Como igreja, para manifestar Cristo como suas testemunhas para a salvação, para a cura, para a libertação. Mas também disse que haverá uma expansão na nossa vida pessoal, que acontecerá uma mudança completa em nossas vidas. A visão está aí. E o que nós vamos fazer? Aleluia. Abraão não perdeu a visão. Antes, ele empenhou-se em focar nela. É possível Deus falar algo a seu respeito, lhe dar uma direção, lhe anunciar algo extraordinário. E agora eu lhe pergunto, como isso vai acontecer? Com você se empenhando em não soltar aquilo que o Senhor falou. Fazendo a sua parte. Amém? Aleluia. É possível, querido, nós recebemos da parte do Senhor uma palavra, uma promessa e ela não acontecer? É possível, não é? Não é só porque Deus falou que vai acontecer. Se eu não for atrás, se eu não for obediente. Ele não falou? Se atentamente, nós cantamos aqui, se atentamente eu ouvir a voz do Senhor e obedecer, aí todas as bênçãos virão e alcançarão. Mas se atentamente eu ouvir e eu obedecer. Senão, não vai acontecer, querido. Abra sua Bíblia em Números capítulo 13. É uma passagem bem conhecida. Mas expliquei exatamente sobre o que nós estamos falando. Números 13. Nós vamos ler a partir do versículo 1. O texto é um pouquinho extenso, mas a gente vai entender o propósito, amém? Números capítulo 13, a partir do versículo 1, diz assim. Disse o Senhor a Moisés, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Então, querido, Moisés não enviou qualquer pessoa. Não foi qualquer pessoa no meio do povo que foi escolhida aleatoriamente. Foram os príncipes das tribos. Aqueles que eram cabeça de cada tribo. Amém? São esses os seus nomes, da tribo de Ruben, Samuel, filho de Zacur, da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori, da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné, da tribo de Issacar, Gigeal, filho de José, da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num, da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu, da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi, da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi, da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali, da tribo de Azer, Setur, filho de Micnaftali, Nabi, filho de Vofse, da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maque. São esses os nomes dos homens que Moisés enviou espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes, subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita. Se é forte ou fraco, se poucos, qual é a terra em que habita, se é boa ou má, e que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra, se é fértil ou estéril, se nela há matas ou não. Tende ânimo e trazei do fruto da terra.
Eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reobe, a entrada de Amate. Subiram pelo Neguebe e vieram até Hebrom. Estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide, com um cacho de uvas, o qual trouxe 2 homens numa vara, porque como também romãs e figos. Esse lugar se chamou Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque com certeza prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra, que haviam espiado, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vemos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos. E assim também o éramos aos seus olhos. Amém? Uma tarefa fácil. Vai lá e espia a terra que o Senhor disse que vai dar para vocês. Os 10 espias não só desacreditaram de si mesmos, porque olharam para si e se viram como gafanhotos, mas também infamaram, falaram mal daquela terra que Deus disse que ia dar para o povo de Israel. Você entende o poder de uma visão? De um foco? A palavra já havia sido liberada. Deus já tinha dito que a terra seria deles. E Deus dá alguma coisa que não seja boa? Porque aqui os 10 espias que desacreditaram da terra, eles disseram que era uma terra ruim, que devorava os seus moradores. 10 espias, 10 príncipes, 10 líderes de tribo. Porém, 2 foram totalmente o oposto. Calebe e Josué disseram o contrário. Eles colocaram a força não no braço deles, a confiança não em si mesmo, eles não olharam para si. 10 olharam para si mesmos. Aqui está dizendo que eles olharam para si mesmos, para si próprios. E se viram como gafanhoto. Aí tá, querida, eu te pergunto, como você está se vendo diante das profecias do Senhor? Das palavras que estão sendo liberadas sobre a sua vida? Quando nós olhamos para nós mesmos, nós precisamos pensar, eu estou me vendo como o Senhor me vê? Porque hoje nós sabemos que nós nascemos de novo. Nós sabemos que nós temos uma nova realidade em Cristo Jesus. Amém? Aquele povo saiu do Egito, mas ainda continuava se vendo como escravo. Ainda continuava se vendo com complexo de inferioridade, porque eles viam o povo que estava naquela terra, bem maiores e mais poderosos com eles. Mas eu te pergunto, eles não tinham visto as glórias e as maravilhas do Senhor no deserto? Eles não tinham provado o Deus deles? Porque Deus tirou esse povo do deserto com mão forte. Nuvem de glória durante o dia, coluna de fogo durante a noite. O mar se abrindo para eles passarem.
né? E Deus ainda é um Deus de detalhes, porque eles passaram com os pés enxutos. Deus ainda secou para eles passarem o caminho. O exército de Faraó foi engolido pelo mar, e eles foram livrados dos seus inimigos. Tiveram fome, Deus enviou o maná. Tiveram vontade de comer carne, choveram as codornizes. Tiveram sede, teve água da rocha. As águas amargas se transformaram em águas doces. Eles não tinham motivos para acreditar que Deus tinha dado uma terra boa e que aqueles inimigos eram nada diante do Deus deles? Assim não acontece conosco? Nós vemos a grandeza do Senhor, provamos das maravilhas do Senhor. E às vezes nós estamos nos olhando como gafanhotos. Senhor, a palavra é expansão, mas olha, Senhor, como eu vou expandir? Olha o meu estado. Olha a minha situação, olha a minha casa, olha a minha família, olha as minhas finanças. Deus não precisa continuar provando para nós, querido, que Ele nos ama. Que Ele é bom em todo o tempo. Que nós vamos ter um futuro glorioso. Ele tem falado isso. Todos os nossos dias estão escritos no livro do Senhor. O nosso nome está escrito lá. Nós vamos ser achados no livro da vida. Ele diz que nós somos mais que vencedores em todas as coisas. Nós temos que ter a atitude de Caleb e Josué diante das situações. Não interessa o que está se levantando, não interessa o obstáculo, não adianta querer saber se é amorreu, se é jebuseu, se é cananeu, o nome do inimigo. Eu sei quem é o meu Deus. Eu sei quem é aquele que fez coisas maravilhosas. Se Ele fez lá atrás, Ele vai fazer hoje, Ele vai fazer amanhã. Não importa o tamanho do monte. Com Ele eu desbarato exércitos, eu salto muralhas. Não foi isso que o salmista disse? Quando a palavra do Senhor diz que nós temos que renovar a nossa mente pela palavra, querido, é isso. Porque o Egito é uma expressão do que seria na minha vida e na sua vida. É a sombra das coisas que viriam a acontecer. A nossa salvação. O povo de Israel foi tirado do Egito em caminho a Canaã, a terra prometida. Eu e você fomos tirados do império das trevas em caminho a direção à nossa terra prometida. Só que com promessas superiores. Nós vamos estar aqui reinando em vida. Amém? Então, a nossa mente tem que ser renovada pela palavra. Eles saíram do Egito, mas ainda eram escravos. Os amorreus, os jebuseus, os gigantes Anak, como eles viram naquele lugar, não eram os obstáculos. Não havia obstáculo do lado de fora, porque Deus disse que ia dar, então já era deles. Os obstáculos estavam dentro deles. Estava na mentalidade deles. A escravidão, a prisão estava no modo de pensar e de se ver. A ponto, querido, deles serem a maioria, eles corromperem a maioria do povo. Porque todo o povo acreditou naquele relatório. E o que é mais triste, querido, eles se corromperam, acreditando a ponto de desagradar a Deus e não entrar na terra prometida. Por isso, eles ficaram 40 anos dando voltas no deserto. Mas Caleb e Josué, não. Esses herdaram a promessa. Eles e a sua descendência entraram na terra prometida. A expansão já é nossa. O aumento, o alargar, o transbordar. Porque quando tem expansão, quando aumenta, quando cresce, querido, todo mundo vai ver porque vai transbordar. Já nos pertence. Ah, mas o que vai acontecer no meio do caminho, no processo? Deus nos dá uma visão e Ele não vai falar tudo o que acontece no meio do caminho. Se fosse assim, você acha que Josué ia se empolgar tanto quando ele foi contar os sonhos para os irmãos e para o pai? E que processo, que caminho para o cumprimento da visão acontecer na vida de Josué. Mas ele olhou para o Senhor. Ele não perdeu o foco. Por isso, ele chegou a ser o governador do Egito. Amém? Davi, ele poderia focar no gigante. Todo o povo estava amedrontado. Aquele gigante gritava.
Dizia que ia fazer e acontecer. E o exército de Israel, poderoso, estava amedrontado. E aí chega um menino lá, com a visão certa, com o foco certo, e derruba o gigante. Sabe por quê? Porque o foco dele estava no Senhor, que já tinha sido com ele quando ele matou o urso e quando ele matou o leão. Você já passou por quantos processos? Você já matou quanto urso e quanto leão, querido? O que é um gigante para você? Que gigante vai impedir a sua expansão, o seu crescimento? Que obstáculo vai paralisar você? Se o seu foco estiver no Senhor, se o seu foco estiver na visão, se o seu foco estiver na palavra que foi liberada sobre a sua vida. Você é um grande homem de Deus, o Senhor já falou, fique com o que Deus falou. Você é uma grande mulher de Deus, que vai às nações, fique com o que o Senhor falou. Não importa o que vai acontecer, o que não está acontecendo. Vai acontecer, faça a sua parte. Amém? Enquanto isso, vá renovando a sua mente pela palavra. Aleluia. Glória a Deus. Nós decidimos se vamos prosseguir ou se vamos andar em círculos. Eu gosto muito daquela frase do pastor Janduí que fala: onde enxergarem os teus olhos, os seus pés pisarão. Aonde chegarem os teus olhos, os seus pés vão pisar. Aonde você quer pisar? Você já parou para pensar? Aonde seus pés querem chegar? Aonde você vai pisar? E a palavra do Senhor diz que onde colocarmos a planta dos nossos pés é nosso. Então, querido, limpe a sua visão. Alinhe o seu foco, ajusta. Comece a pensar e visualizar coisas grandes. E os seus pés vão pisar. Os seus pés não foram criados para ficar no deserto dando volta. Deserto não é lugar de filho de Deus. Na verdade, essa fase já passou. Isso é coisa da velha aliança. Você está numa nova aliança. Tem superiores promessas. Hoje você faz acontecer com o poder das suas palavras, das suas confissões de fé. Só que a gente ouve as mesmas coisas, né? Tem que confessar a palavra, tem que confessar a palavra, tem que confessar sobre filho, tem que confessar sobre marido, tem que confessar sobre finanças, tem que confessar. E aí passa um mês, uma semana, um ano. E a gente não quer fazer mais. A gente se apoia no que os nossos olhos naturais estão vendo. Mas nós somos um espírito, nós temos uma visão espiritual. Ele diz que nós somos espírito porque o nosso Pai é espírito. Então, se nós nascemos de novo, fomos recriados, somos a imagem e semelhança do nosso Pai. O nosso Pai tem uma visão ampliada, nós temos uma visão ampliada. Nosso Pai tem o poder, nós somos poderosos. Nosso Pai tem autoridade, nos devolveu autoridade em Cristo Jesus, nós temos autoridade para fazer alguma coisa. Esse dia eu estava conversando com uma irmã, com uma situação difícil em casa. E aí a gente chegou na porta da casa dela e ela estava meio receosa de entrar em casa. Eu falei: irmã, você vai entrar, Deus vai entrar junto com você. Você vai entrar nesse apartamento e paz vai entrar. Você vai entrar nesse apartamento, o maior vai entrar, então o menor vai ter que sair. Você é autoridade na sua casa. O inimigo é que tem que se incomodar e sair, não é você que tem que entrar amedrontada. Olha a diferença de ter um foco certo. Uma visão ao seu próprio respeito de forma certa. Porque quando você se vê quem você é, autoridade em Cristo Jesus, querido, o inimigo não te amedronta mais. Você entra nos ambientes e o que está fora do lugar tem que entrar no lugar. O que está bagunçado tem que entrar em ordem. O que está em trevas vai ter que entrar à luz. Se o inimigo está ali fazendo bagunça e falando, ele vai ter que sair, vai ter que se calar. Você não pode se ver como um gafanhoto, nem como o vermezinho de Jacó. Você é o filho de Deus vivo, a filha do Deus vivo Todo-Poderoso. Você é o sacerdócio real, você é o povo de propriedade exclusiva dele. Por que exclusiva? Porque ele não te divide com ninguém. Você é dele, você pertence a ele. E ele habita em você como o maior.
Aleluia. Glória a Deus. Existiram homens que tiraram os olhos do foco e tiveram prejuízos por conta disso. Nós vemos Adão. Adão foi o primeiro. Pense em Adão, um homem que estava ali, foi levantado para governar, para dominar. Amém? Gênesis, você lê, você conhece a história. Adão tinha tudo. Tudo pertencia a ele. Ele era o senhor dessa terra, ele era o governador dessa terra. Pensa que maravilhoso, querido. Tudo estava sobre o poder e o domínio de Adão. Mas em vez de ele olhar para o tudo, para o todo, ele focou numa coisa só. O fruto que ele não podia comer. E por isso ele perdeu tudo o que ele tinha. Foque nas coisas do Senhor. Amém? Aqueles 10 espias, eles tiveram tanta influência sobre o povo. E você precisa entender também das pessoas que estão circulando e andando com você. Eles foram influenciados por 10 pessoas. Você entende que eles eram príncipes, eles eram cabeça, então eles eram grande influência. Talvez se eles fossem qualquer pessoa tirada do meio do povo, a voz deles não teriam tanto valor, mas tinham peso. A palavra do Senhor diz que as más conversações corrompem os bons costumes. A palavra do Senhor diz que uma das portas de entrada para o nosso coração são os nossos ouvidos. Então se cerque de pessoas que falem da visão, do foco, da direção certa. Tire da sua volta, do seu convívio, querido. Não estou dizendo para fazer acepção de pessoas, não. Mas comece a guardar o seu coração. Para que você não seja roubado. Tem pessoas que minam a nossa fé. Que não vão concordar com o que você concorda, que não vão acreditar no que você está acreditando. O segredo ainda continue sendo o melhor negócio. Fecha a boca. Pare de contar da sua vida, dos seus problemas para todo mundo. Vá para quem resolve, primeiro para o Senhor. E se você tiver necessidade de alguém, vá para pessoas que estão cheias da palavra, que estão cheias do Espírito, que pensam a mesma coisa, que falam a mesma coisa. O apóstolo Bud falava sobre isso, que a gente tem que pensar as mesmas coisas, a mesma disposição mental, falar as mesmas coisas. Se a direção é expansão, querido, quem está pegando junto, pegue junto com a sua liderança. Amém? Nós temos uma liderança que vai te conduzir para o centro da vontade do Senhor. Pega junto com pessoas que vão te levantar. Se você está precisando ser levantado, querido, se junta aí. Não vá andar sozinho. Você não está só, tem uma família aqui para te ajudar, para te estender a mão e para te puxar, se você precisa ser puxado. Mas você precisa querer. Amém? Outro homem que tirou o foco, os olhos de Deus, foi Saul. Saul deixou de olhar para o Senhor, deixou de se preocupar em agradar a Deus, para agradar aos homens, e perdeu o seu reinado. Quantas coisas podem acontecer quando nós tiramos os olhos do Senhor? Então você pode olhar para o seu irmão e dizer, não tire o foco do Senhor. Não tire os olhos do seu Deus. Não tire os olhos da palavra que foi liberada. Ela é viva para você. Aleluia. Glória a Deus. Aí nós cantamos, tudo que Deus falou acontecer. Tudo que Deus falou vai acontecer. Vai, se você fizer a sua parte. Vai, se você não desistir do meio do caminho. Vai, se você não tirar a mão do arado. Amém? Porque nós também recebemos uma palavra poderosa no dia 25 de janeiro. Através da vida do pastor Janduí. Ele disse que esse é o ano do crescimento, do rompimento. Mas ele disse que vai ser dando frutos. Amém? Você está pronto para dar fruto? Deus vai te achar dando frutos em 2025?
Aleluia! Você é um ramo que foi enxertado na videira, que é Jesus. Então você tem que dar fruto. Porque você não é um ramo seco nem morto. Porque Jesus é vivo, Ele é vida. E você está enxertado nele. Se veja dando frutos. Faça a sua parte. Nós estamos aí ouvindo palavras poderosas, somos sermos corajosos, Deus está conosco. O importante são as almas, né, Sumayara? Deus se importa sempre, o foco sempre vai ser almas, vidas. Você entende que a sua vida tem que ser completa? Todas as esferas têm que estar funcionando perfeitamente bem. Não adianta pensar, Senhor, resolve esse meu problema, porque Ele é o urgente agora. Mas e o resto? E o espiritual? E o ministerial? A gente fala de ministério, a gente fala de serviço, a gente não quer ouvir essa parte, né? Mas como o pastor falou aqui hoje, ninguém foi chamado para ficar sentado, de braço cruzado. E só vindo aos cultos de domingo, como se estivesse indo para a missa de domingo, né? Tem muito trabalho. Tem muita coisa para fazer. Tem muita alma que ainda não conheceu Jesus. E aí você vem aos domingos e você acha que é o suficiente, que ele não é o suficiente. Terça-feira nós temos tempos poderosos de oração. Nessa terça-feira vai ser outra terça-feira de louvor e adoração. Se você ainda não veio na primeira, querido, te convido a vir essa terça-feira. Momento de louvor e adoração maravilhoso. Quinta-feira, desenvolvendo, descobrindo seu potencial na igreja. Tem potencial aí, tem um dom aí dentro de você. Você já sabe qual é o dom que Deus colocou dentro de você? Você precisa desenvolver isso. Como você vai alcançar os perdidos, se você não sabe nem como chegar neles? O que fazer, qual é o seu papel, qual é o seu lugar, qual é o seu chamado, qual é a sua influência? Quando você se expõe a um culto de ensino, você vai aprender tudo isso. E aí você não vai ficar com a mentalidade velha. Não é para mim, eu não posso, eu não consigo. Como eu falei, que nós precisamos ser a igreja ativa do Senhor. Que não espera mais Deus fazer tudo. Né? O fim da igreja espectadora, como nós lemos no livro maravilhoso. Que só quer assistir as coisas acontecendo. Não queira mais assistir, queira fazer parte. Amém? Há uma grande obra, nós vamos crescer, eu creio num templo maior, eu creio 200, 300 membros na igreja, e nós vamos fazer parte disso, nós vamos arregaçar as mangas, nós vamos fazer acontecer. O que for da sua parte para fazer, o que depender de mim, eu quero fazer, querido. Eu quero chegar lá na glória e ouvir, entra servo bom e fiel. Eu não quero ouvir, aparta-te de mim porque eu não te conheço. Eu quero ouvir, entra servo bom e fiel. Eu quero ter os meus galardões pelo trabalho. Não porque eu queira alguma coisa em troca, mas é porque eu quero agradar aquele que um dia me alcançou. Ele é mais importante que tudo, querido. Porque no final vai ficar só você e o seu Senhor. Não vai ter marido, não vai ter irmão, não vai ter irmã, não vai ter pai, não vai ter mãe. Vai sermos nós e o Senhor e as nossas obras. Essas coisas precisam estar diante dos nossos olhos também. Essas coisas precisam estar permeando os nossos pensamentos também. Essa tem que ser uma visão para mim e para você. Ele está voltando. Eu preciso fazer a minha parte. Ele está voltando. Eu preciso estar pronta. Minha lamparina tem que estar acesa e eu preciso ter reserva de azeite. O azeite não pode estar ali no finalzinho, não. Porque o noivo vai chegar e eu não vou ter tempo de buscar o azeite. Não foi assim? Não é assim que fala a parábola das 10 virgens? Não vai ter tempo. O noivo vai chamar e você vai ter que estar pronto. Amém? Aleluia. Êxodo 33. Êxodo 33, 1, do 1 ao 3. Disse o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra
a respeito da qual jurei a Abraão, Isaque e a Jacó e a tua descendência. Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Aleluia! A terra já era deles. Amém? Antes dos espias chegarem, já havia uma palavra liberada. Antes de você chegar no final desse ano, antes de você chegar no seu objetivo, tem uma palavra liberada para você. Deus já falou que é seu, querido. Toma posse. E quando você recebe aquilo que você já é seu, você se manifesta de uma outra maneira. Você se comporta de uma outra maneira. Amém? Nós falamos aqui muitas vezes, o povo da fé celebra antes. O povo da fé dança antes. O povo da fé se alegra antes. Nós somos o povo da fé. Então, eu quero que você pense hoje na situação, seja o que for que você está passando. Eu não conheço, Deus conhece. Deus já te deu a vitória. Ela já pertence a você. Amém? Aleluia. Você só precisa acreditar. Confiar e fazer a sua parte. Já vai terminar. Jesus, como voou a hora. Para terminar, querido, abra em Lucas 8:18. Eu nem senti as horas passando. Lucas capítulo 8, verso 18. Esse era um versículo que, quando eu cheguei no Verbo da Vida, a parte A desse versículo eu não entendia. E aí saltou ao meu coração esses dias estudando sobre visão. E ele fala assim: vede, pois, como ouves. Ou seja, veja como você está ouvindo. Da maneira como você está ouvindo algo. Veja como você está ouvindo. Ou seja, crie uma imagem. A palavra do Senhor em Provérbios também diz: assim como o homem se imagina, assim ele é. Imaginação gera uma visão. Não é isso? Você ouve uma coisa, você logo imagina. Você lê a Bíblia, você se vê lá dentro da história. Você imagina como eram os lugares, como eram as pessoas. E essa frase está dizendo exatamente sobre isso. Veja como você está ouvindo. Você está ouvindo sobre expansão? Gere imagens sobre expansão. Gere imagens sobre o que você quer que se expanda. Gere imagens a como você quer que aconteça. Gere imagens como você quer que alargue. Gere imagens, querida. A palavra do Senhor diz que a palavra do Senhor também é água. Então, lave os teus olhos. Comece a lavar os teus olhos. Aqueles homens não conseguiram enxergar a grandeza do que Deus tinha preparado para eles. Porque havia uma visão corrompida que eles traziam do Egito. Nós, nascidos de novo, não podemos trazer essa visão corrompida que nós carregamos como éramos no mundo. A nossa visão agora é uma visão limpa e ampla a respeito das coisas que Deus tem preparado para nós. Nós somos aqueles que estão sentados na mesa do banquete, não mais embaixo comendo das migalhas. O banquete é para nós. Então, querido, gere imagens. Imprima imagens, colhe imagens. Abacuque fala, escreve a visão. Quer lembrar? Escreve, põe na porta da geladeira, põe no seu quarto, põe na cabeceira. Comece a gerar imagens daquilo que você está ansiando, porque onde os teus olhos enxergarem, os teus pés vão pisar. Amém? Glória a Deus. Pai, obrigado por essa palavra. Que nós não venhamos desprezar as profecias, nós não vamos desprezar as visões, nós não vamos desprezar as direções, Pai, nós não vamos desprezar as suas instruções. Esse é o tempo das suas profecias se cumprirem, Pai, e nós queremos estar inseridos dentro de cada uma delas.
Porque a tua palavra também falou no começo desse ano, se nós quisermos, se nós ouvirmos, nós vamos comer o melhor dessa terra. E eu quero declarar sobre a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, 2025 vai ser o melhor ano das nossas vidas. 2025 vai ser um ano, Senhor, das grandes realizações. 2025 vai ser um ano das grandes portas abertas. 2025 vai ser um ano de todas as cadeias quebradas. 2025 vai ser um ano de todas as orações respondidas de maneira rápida, fácil e leve. 2025, Pai, vai ser o ano do infinitamente mais. 2025 vai ser o ano dos de repentes do Senhor na nossa vida, Pai. Obrigado, porque as coisas não vão permanecer da mesma maneira, Pai. Você nos tirou de uma situação e nos colocou, Senhor, em lugares mais altos. E que nós venhamos ter, Pai, eu declaro visão de águia, Senhor. Visão de águia, porque a águia ela consegue enxergar a quilômetros de distância, além das circunstâncias, Pai. Essa é a visão, Pai, que eu creio que está no seu coração para a sua igreja nesse ano. Obrigado, ninguém vai ficar da mesma maneira, Pai. Em nome de Jesus, famílias não vão ficar no mesmo estado, Senhor. Situações financeiras não vão ficar, Pai, à base da miséria nem da escassez. Chegou o tempo, Pai, de rompimento. Sim, Pai. Assim como represas, Pai. Eu vejo uma grande represa se rachando de cima a baixo, rompendo, Pai, em nome de Jesus, e jorrando torrentes de águas, Pai, de bênçãos extraordinárias. Porque essa é a tua vontade, esse é o teu plano para esse ciclo, Senhor. Vai ser para esse ciclo, Pai, e eu declaro corações alinhados com o seu coração. Disposição mental, Pai, em nome de Jesus. Pessoas saindo, Senhor, da letargia espiritual para um tempo, Senhor, de mais relacionamento com você. Porque é no íntimo, é no secreto que o Senhor vai revelar o tempo e o modo para todas as coisas acontecerem. Obrigado, Pai, porque nada e ninguém vai impedir a expansão que o Senhor tem preparado para nós nesse ano de 2025. Muito obrigado, Pai, pela sua livre disposição, bondade, graça, sabedoria, Senhor, de nos revelar o que você quer de nós. Obrigado por nos dar uma direção e um norte, Pai. Espírito Santo pega junto conosco e nos ajuda a desenvolver esse caminho nessa parceria com o Senhor. Porque em Ti podemos todas as coisas e sem Ti nós não queremos fazer nada, Pai. Obrigada, Senhor, por essa palavra. Obrigada, Pai, por ela ruminando no nosso coração. Obrigado por Senhor criando imagem diante dos nossos olhos. Obrigado por Senhor criando visões diante dos nossos olhos. Obrigado porque vamos sonhar, Pai, os Teus sonhos. E todos eles vão se realizar, porque os Teus planos jamais podem ser frustrados. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.